A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar a primeira epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios, né? A gente terminou ontem o livro de Romanos e hoje a gente vai ver a saudação de Paulo no capítulo 1. Chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembra que conversamos sobre isso, sobre a palavra santo, né? Nós, filhos de Deus, lembrando mais uma vez, né? Somos todos criaturas de Deus. A partir do momento que você aceita Deus como seu único e verdadeiro Deus, né? Deus vivo, acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez em carne para nos redimir do pecado e é batizado nas águas, você se torna filho de Deus e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar em você. Quando nos tornamos filhos de Deus, aí somos chamados santos. Aí é o que ele está falando aqui, né? Chamados no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome de Senhor Jesus Cristo. Quando se diz santo, não é o santo de santidade, né? Porque tem muitas doutrinas aí que falam santo disso, santo daquilo outro, não. Santo, eu acho que é na língua hebraica, se eu não me engano, significa separado. Então, é o povo separado para Deus. Nós somos santos por quê? Porque somos um povo separado, somos um povo de Deus, né? Não somos santos de santidade, somos santos de santificação, somos santos porque somos um povo separado para Deus, somos filhos de Deus. E a gente continua aqui, né, a gratidão de Paulo a partir do versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio,
para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as pessoas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está chamando a atenção do povo aqui, né? Porque, afinal de contas, dentre o próprio povo de Deus, está havendo intrigas entre eles ali, um querendo saber mais do que o outro, né? Cada um está ensinando ali a sua maneira, mas esquecendo-se que a sabedoria vem de Deus e o que devemos ensinar, o que devemos testificar é a Jesus Cristo. É somente a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz que não devemos retirar nenhuma vírgula sequer da palavra dele, nem retirar nem modificar, né? Porque afinal de contas, uma vírgula fora do lugar muda completamente o contexto de uma frase. Então, o que Paulo está advertindo a todos aqui é em relação a isso. E infelizmente hoje existe muito isso. As igrejas, a gente vê entre as igrejas acaba existindo concorrência entre elas, inclusive sendo das mesmas doutrinas, mas há uma concorrência entre elas e isso não pode haver. Porque quem faz isso é o demônio que está provocando ali intrigas entre eles. Ah, não, mas eu não vou naquela igreja porque é assim. Não vou naquela igreja porque é assado. Lembre-se de uma coisa. A igreja ali, o pastor, o padre ou o líder religioso que está pregando ali, ele é ser humano. Ele está debaixo da lei de Deus, como nós. Obviamente, ele tem mais conhecimento na palavra do Senhor do que nós, porque ele recebeu, muito provavelmente, né, vamos dizer assim, porque também pode acontecer de ser um falso profeta ali, né, de ser um falso pastor de ovelhas ali, mas muito provavelmente ele estudou muito para poder estar ali, ele tem um dom de Deus para estar ali. Mas ele é homem, ele é ser humano, então ele corre o risco, como qualquer pessoa, de cometer erros, né? Ele é pecador como nós, não é diferente de nós, ele é carne como nós, não devemos idolatrá-lo.
idolatrá-lo. Né? Lembre-se que a idolatria não é só para imagens, é para qualquer coisa. Não se pode idolatrar, não só as imagens, é a idolatria em geral. Não se pode idolatrar pessoas, né? Muita gente, por exemplo, idolatra artistas, né? Os artistas veem que chora, que desmaia. É idolatria isso. Tem gente que idolatra o pastor, o padre que está lá pregando e tal. Tem gente que idolatra também. Tem gente que idolatra o dinheiro, que não vive sem, que o dinheiro é necessário. Obviamente, necessitamos, né, de roupas, alimentos, pagar conta. Mas lembre-se até que Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado, porque Ele sabe do que precisamos, do que necessitamos, e Ele sabe também dos nossos desejos, né? Então, o que for da vontade de Deus, isso acontecerá. Então, não adianta eu me preocupar com as coisas do dia a dia se eu não buscar o reino de Deus. Por quê? Porque eu vou estar preocupada com a carne, eu vou estar preocupada com as coisas terrenas. E o principal, que será a alma, né, que será o meu espírito, esse sofrerá depois. Por quê? Porque como ele não está buscando ao Senhor, no dia da justiça, né, no dia do julgamento, ele irá para a condenação eterna. Então, vigiai sempre, né? Vigiai e orai. Deus nos ensina isso por um bom motivo, né? E a sabedoria de Paulo procede do Espírito a partir do capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Então somente o Senhor, somente Ele é quem tem a sabedoria verdadeira, e o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos ensina.
quando falamos de Jesus Cristo, quando falamos do Deus eterno, aqui, né, nesse momento que eu estou falando aqui, eu sou um vaso, né? Não sou eu quem fala aqui é o Espírito Santo, né? Eu simplesmente sou, como se diz assim, um fantoche, né? Eu simplesmente, aqui é a minha boca que está falando, mas as palavras proferidas aqui são as palavras de Deus, porque está aqui, está no livro do Senhor, né? Nós temos aqui o livro do Senhor, Ele nos deixou o ensinamento, Ele nos deixou a direção a ser seguida. Então, se nós queremos realmente a salvação, se nós queremos realmente um dia sair desse sofrimento todo, porque realmente é um sofrimento tremendo esse mundo aqui. Se nós queremos realmente participar desse reino que Deus nos proporciona, que Ele criou para nós, que a princípio já tinha criado, né? Antes da entrada do pecado. Ele ainda tem esse reino, né? Já tem gente lá, né? Quando Jesus Cristo foi crucificado, muitos foram para lá. Então já tem gente lá, já tem muitas pessoas lá, aqueles que morreram em Cristo, quando Cristo foi ressuscitado, esses subiram com Cristo e estão lá nos aguardando também. Então hoje Deus também nos dá a oportunidade, Ele nos ensina como vivermos aqui na terra, para que no dia do julgamento nós sejamos salvos e assim possamos também participar dessa vida eterna com tranquilidade, com mansidão, com fidelidade ao Senhor, louvando, adorando, sem nenhum sofrimento, sem angústia. Deus aqui, Ele nos ensina, e somente para os seus filhos, né? Somente aqueles escolhidos é que têm a capacidade de entender. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, por isso que a gente sempre tem que pedir entendimento ao Senhor, porque nem todos têm entendimento. Quando a gente se coloca em nosso lugar, que o nosso lugar é qual? Lugar de servo. Quando nós nos colocamos em nosso lugar de servo do Senhor e pedimos humildemente a Ele que nos ensine, que faça com que compreendamos a sua palavra, Ele nos escuta e assim Ele abre nossos olhos, Ele abre nossas mentes para que a gente tenha entendimento de sua palavra e assim possa então segui-lo, assim possa então servi-lo e adorá-lo, para que um dia possamos estar face a face com Ele, né? Vamos ver, que eu acho que dá para ler mais um capítulo aqui, né? As divisões e contendas na igreja. Isso aqui, gente, é muito importante. Já daquela época tinha, e hoje, infelizmente, ainda continua e muito, né? Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, conforme pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós é de Cristo e Cristo de Deus. Então, não adianta você pensar que, não, fulano me batizou, né? Então eu tenho que segui-lo. Não. Eu tenho que ter fulano como exemplo, né? A serva de Deus, servo de Deus. Sim, nós, filhos de Deus, temos sim que ser exemplos nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? Nos nossos jeitos. Sim, temos que ser exemplos de fidelidade a Deus, né? Não exemplos de vida para qualquer pessoa. Temos que ser exemplos de fidelidade a Deus, para quando alguém olhar para a gente, não ver o ser humano, e sim ver um servo de Deus, uma serva de Deus. Quando alguém olhar para a gente, ver a glória do Senhor resplandecendo em nosso rosto, né? Porque nós não devemos nos gloriar por qualquer coisa que seja o que for, porque tudo nesse mundo aqui é passageiro. E o que nós temos não é nosso, nem a vida é nossa. Afinal de contas, foi Deus quem nos deu a vida. E Ele pode tirar quando quiser. Então, tudo pertence a Ele, tudo é dele. Quando foi para construir a casa onde moro, né, para sair do aluguel, as coisas estavam difíceis, né, obviamente. E eu pedi a Deus, não vou entrar em detalhes, porque esse sigilo em relação a trabalho, eu não posso ficar falando, mas houve um sorteio ali, né, de algumas coisas que aconteceram, e eu podia participar, era um direito, gente, só um detalhe, né, Deus não permite jogos de azar, então não paguei para nada, tá, não paguei para eu participar do sorteio, era um direito a cada funcionário participar, então era um direito, não era um jogo, né. E aí o que aconteceu? Eu falei com o Senhor, Senhor, eu na época tinha uma TV que foi o sobrinho de meu esposo que nos deu, que ela não tinha imagem, né? Era tudo escuro e a gente só ouvia. Aquilo fazia mal até para a visão, né? E eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, dá essa TV para mim, para eu poder vender e assim a gente poder, aí com esse dinheiro a gente, né, coloca na sua casa lá para a gente poder se livrar do aluguel. E não é que eu recebi a ligação na minha casa, o meu encarregado me ligou e falou, Veridiana, vem buscar a sua TV. E eu fui, na humildade, pensando que era TV pequena, e quando eu cheguei lá era TV grande. Eu falei, Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. E eu falei, Senhor, essa casa aqui é sua, né? Não é minha. Eu trabalho, né? Tô afastada por motivos de saúde, mas eu trabalho, eu faço a minha parte. Obviamente que eu não vou ficar sentada o dia inteiro esperando que o alimento caia do céu, né? Deus diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas
eu tenho a plena convicção de que Deus está comigo. Eu pretendo, quando a gente terminar a leitura completa da Bíblia, eu pretendo fazer um vídeo de testemunho para vocês terem noção de tudo que eu já passei na vida, né? Já não foram poucas coisas, não. Tenho essa cara de novinha aqui, mas a experiência aqui foi grande. E Deus sempre, mesmo quando eu não o seguia, Ele sempre demonstrava estar do meu lado. Ele sempre demonstrava que estava me protegendo. Minha mãe, nossa serva fervorosa ali, sempre orando por mim. A dor de cabeça que eu não dei quando criança, eu dei na adolescência. Mas assim, Deus sempre o tempo todo. Então hoje sim eu vejo o quanto Deus trabalhou em minha vida, já daquela época, né? Já da juventude. E hoje eu sou muito grata por tudo. Hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso cantinho aqui, mas pertence a Ele. Eu só falei, Deus, nos dê a capacidade de fazer um cantinho, né, que é seu, que o Senhor empreste para nós enquanto estamos aqui, porque nada disso é nosso. Ao morrer, a gente não escolhe nem a roupa que vai vestir, né? Não é verdade? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Então a gente tem que ter essa convicção que o que vai ser levado em conta é as nossas atitudes, são os nossos sentimentos, né? A salvação, ela não vem pela lei, ela não vem pela obra. A obra conta, sim, com certeza conta, né? Mas a salvação, ela vem pelo amor, ela vem pela graça de Deus, ela vem pelo amor. E Deus amou primeiro e enviou o seu Filho unigênito para que padecesse, para nos redimir do pecado. Então nós temos obrigação de sermos gratos por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará, porque Ele continua fazendo por todos nós, todos, sem exceção. Ele continua fazendo, Ele continua chamando a todos. Infelizmente, nem todos querem ouvir, mas aqueles que ouvem, não deixe de seguir, porque essa oportunidade você não pode deixar passar. Ele está te chamando, agarre essa oportunidade de corpo e alma, porque a vitória para quem anda com Deus é garantida. A vitória é garantida. Lembre-se que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Isso porque quem anda com Deus sempre vence. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu lar, Pai. Toque em seu psicológico, toque em seu emocional, Pai. Toque principalmente em seu coração, Senhor. Tire dela tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.